Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor João. Boa tarde a você que já está conosco aqui no programa Missionário. Como sempre falamos, o programa O Missionário é feito com muito carinho para você, para sua família. Esse é o programa abençoado dessa tarde, né, pastores? Chegamos aqui alegres, felizes para fazermos esse programa abençoado desta tarde. Ah, sim, uma felicidade tão grande em nossos corações. Não é isso, pastor Bené? Ficamos aguardando esse momento, desse reencontro de todos os sábados com você. Então fique conosco, o programa O Missionário desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Hoje já é o terceiro sábado do mês de julho. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, pastores? O Senhor Jesus tem nos sustentado. Estamos alegres, estamos felizes por poder mais um sábado fazer o programa O Missionário para abençoar o seu coração. Pastores, antes da gente começar aqui nas perguntas que já foram enviadas pelos nossos telespectadores, eu queria só mandar um abraço para alguém muito especial, que é o nosso diretor, a esposa, a dona Milena Dias, que essa semana, mestre, eles ganharam um presente do céu. Oh, coisa boa. Não é isso, pastor João? É verdade, parabéns aí ao Márcio Costa, Milena Dias, a mamãe Micaelen, pelas bênçãos. E dizer que eu fiquei mais um pouco nervoso do que o próprio avô, né? O Márcio Costa sabe que eu liguei, eu acho, mais umas 15 vezes para ele, perguntando como estava, estamos por aqui junto, mestre, orando, e ele nos deu as boas novas que nos alegrou muito. Amém. Pastor Bené, a família O Missionário está feliz, alegre com a família do nosso diretor. E aumenta, né, a família missionária. Afinal de contas, a família do nosso diretor faz parte também aqui, né, do programa missionário, é nosso diretor. A parabenizar a mãe, né, os avós, tios. Eu estava em um aniversário quando alguém disse, olha, nasceu agora há pouco a neta do Márcio Costa, nosso diretor. Eu disse, é o nosso diretor, né? Então a alegria foi muito grande ali. Nós já estávamos num momento festivo de aniversário. E aí, com essa notícia, a nossa alegria, ela aumentou muito mais. Portanto, aqui reitero, em nome da minha família, parabenizo a vocês por mais essa bênção que o Senhor concede sobre a vida de cada um. Amém. Então, diretor, a família O Missionário, deixa aqui esse abraço carinhoso ao Senhor, à sua esposa, a dona Milena, a mamãe Micaelen, ao Gabriel, ao papai, né, da Maria Cecília. E estamos muito alegres, felizes, de verdade. Então receba aqui o nosso abraço em nome de Jesus. Pastor Bené, na semana passada o nosso pastor João estava, né, cumprindo a sua agenda e eu e o pastor Bené apresentamos o programa. Ficou a última pergunta, pastor Bené, que ficou no ar, e como o programa O Missionário tem esse compromisso, né, de honrar, né, direitinho, colocar aqui as perguntas que são enviadas pelo nosso telespectador. Pastor Bené, a pergunta que faltou é a seguinte: o arrebatamento da igreja será de fato num abrir e fechar de olhos? Porque muito bem, muito pertinente essa pergunta. Embora a Bíblia ela fale sobre o arrebatamento, mas esse é um assunto que causa divisão. Há quem acredite, há também quem não acredite no arrebatamento, muito embora ambas creiam que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas felizmente, graças a Deus, essa pergunta foi feita por alguém que acredita no arrebatamento. Agora a questão é, o arrebatamento de fato será num abrir e fechar de olhos? Eu vou pegar aqui um primeiro texto que é muito utilizado por pregadores, foi utilizado no passado e ainda é usado no presente.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos ver se a Bíblia realmente fala que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Diz assim a Bíblia Sagrada: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, do soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não cita que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Haverá um arrebatamento, segundo esse texto, sim, mas não diz que é no abrir e fechar de olhos. Eu vou pegar aqui, Edilson, Pastor João e telespectador, um outro texto, ok? De 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Paulo novamente diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, respondendo à pergunta se o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, há alguns acreditam que sim, mas não há um embasamento bíblico. O texto que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo está dizendo que no abrir e fechar de olhos será a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Quanto ao arrebatamento, não podemos precisar biblicamente que ele será no abrir e fechar de olhos, muito embora seja pregoado dessa forma, mas os textos que falam sobre esse assunto não dizem que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, antes sim a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos será no abrir e fechar de olhos, mas com certeza tudo acontecerá conforme a Bíblia nos afirma. Amém, pastor Bené. Essa foi a última pergunta que faltou responder do programa do sábado anterior, respondida agora pelo nosso pastor. Que bênção, mestre. Louvado seja Deus pela sua vida, pela boa explicação aí da pergunta feita pelo nosso telespectador. Agora, pastor João Ferreira, tem uma pergunta abençoada aqui, enviada pelo nosso irmão Edson Maués. O Edson, ele diz assim: pergunta ao pastor João Ferreira. Jesus curou, pastor, muita gente, né? Mas ele faz a pergunta aqui em relação aos cegos. Quantos cegos foram curados por Jesus? Foi somente o Bartimeu? Ele pergunta. Quem é o irmão? Edson. Irmão Edson, Deus te abençoe grandiosamente. Olha, nós usamos na palavra de Deus, no estudo teológico, na disciplina acadêmica, uma palavra chamada hermenêutica. O que é a hermenêutica? É o que estuda os princípios da interpretação bíblica, da interpretação dos textos. E essa pergunta está condicionada naquilo que ouvimos muito nas ministrações, né? Ouvimos muito falar de Bartimeu foi curado, e eu creio que nessas ministrações há uma sinceridade muito grande, eu creio, de quem está ministrando a palavra de Deus, pois ele não está falando de forma incorreta, mas a hermenêutica neste texto, nesta passagem, pegando os evangelhos sinóticos, nós vamos ter uma resposta plausível para essa pergunta. Lá em Marcos, capítulo 10, eu vou ler esse texto, 46 a 47, fala assim: então chegaram a Jericó, Jesus e seus discípulos e uma grande multidão. E quando iam saindo da cidade, o filho de Timeu, por nome Bartimeu, que era cego, que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Versículo 47 fala assim: e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam bem, o evangelho de Marcos cita somente um cego. E por que Marcos cita somente um cego? Olha, o tema do livro de Marcos é
Jesus Cristo, servo sofredor. E ele escreve para os romanos. E os romanos estavam acostumados nos teatros, nas suas literaturas, diante de tudo isso, ver somente o protagonista, quem sobressaiu melhor na história. Então o que a gente vê aqui em Marcos, quando ele cita Bartimeu, é porque Bartimeu, ele foi um protagonista, foi ele que gritou para Jesus, foi ele que clamou para Jesus. E como os romanos queriam saber só quem sobressaía, ele coloca um. Mas quando Mateus, no capítulo 20, no versículo 29, ele diz a mesma coisa. Jesus ia saindo de Jericó, e com ele estavam os discípulos, e com ele estava uma turba, uma multidão, e de repente, no meio do caminho, estava esmolando dois cegos. E um desses cegos sobressaíram, gritando, pedindo misericórdia ao filho de Davi. E diz a Bíblia que o Senhor curou os dois cegos. Amém. Então Marcos está errado? Não, mas Mateus vem e completa, porque os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se entrelaçam com uma corrente nesses elos, nos dando a explicação. Então não foi somente Bartimeu, mas foram dois cegos que o Senhor curou nessa passagem. Amém, pastor João Ferreira. Louvado seja Deus. Então aí, irmão Edson, a resposta que o nosso pastor nessa tarde explicou sobre a sua pergunta feita ao programa O Missionário. E queremos pedir a você que nos acompanha, você, nosso telespectador, está aparecendo aqui no rodapé do nosso televisor. Você pode anotar esse número do WhatsApp, mande a sua pergunta e os nossos pastores com certeza vão responder em nome de Jesus. E também, já anotou o WhatsApp? Anote aí o canal do programa O Missionário. Se inscreva no canal do programa, compartilhe o programa O Missionário, deixa aquele joinha legal e, como eu sempre digo, né, a família O Missionário agradece. Tem mais uma pergunta. Essa aqui é o nosso pastor Bené. Essa pergunta ela foi feita aqui pelo nosso irmão presbítero Manuel. E pastor Bené, a pergunta é para o senhor. Aqui, ei mestre, subiu um pouco o sarrafo, né? Ele diz assim, pergunta ao pastor Bené. Em Mateus 28:19 está escrito: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2:38, Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Afinal, o batismo é em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, ou somente em nome de Jesus? Essa é a pergunta do presbítero Manuel. Muito obrigado, presbítero Manuel, pela pergunta a nós direcionadas ao programa Missionário. É uma pergunta muito interessante. Pastor João, Edilson aqui, que são leitores assíduos da Bíblia, de livros, sabem que esses dois textos, eles por parecerem divergir, deram margem, inclusive, à criação de doutrinas falsas, que não dizer heresia. Há quem só batiza em nome de Jesus, baseado em Atos capítulo 3, e há quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado em Mateus 28. Então, qual seria a forma certa do batismo? Eu vou começar pelo livro de Atos capítulo 3. Pedro estava pregando para judeus convertidos, judeus nascidos, prosélitos, que já conheciam a pessoa do Pai, ou conheciam o Pai, e sabiam da existência do Espírito, mas nada sabiam sobre Jesus Cristo. Por isso, Pedro vai tornar conhecido Jesus Cristo e vai dizer, batizando-os, que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus. Mas naquela época, para alguém fazer um batismo,
ele precisava ser respaldado pela autoridade de alguém. Quando perguntaram para João Batista, quando ele começou a batizar, em nome de quem você batiza? Com que autoridade você faz isso? Então, vamos dividir assim. Lá em Atos capítulo 3, nós temos a autoridade batismal. Em nome de quem vocês vão batizar? Com a autoridade do nome de Jesus. Mas a fórmula do batismo é aquela que foi dada por Jesus. Jamais Pedro poderia trazer o ensino sobre este assunto diferente ou reducionista acerca do que Cristo já havia ensinado. Portanto, a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade para o batismo é em nome de Jesus. Vamos dizer assim, pela autoridade do nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há discrepância, não há divergência entre esses dois textos. Mateus 28 é a fórmula batismal. Atos 3 é a autoridade com que a pessoa deve exercer o batismo. Então está respondida a pergunta. Muito obrigado pela pergunta ao amado presbítero. Amém, pastor Bené. Como sempre, né? Explicação maravilhosa. Muito obrigado ao nosso querido presbítero pela mensagem, pela pergunta feita, melhor dizendo, aos nossos pastores, respondida pelo nosso mestre pastor Bené. Pastor João, chegou aqui uma pergunta aqui, é da irmã Conceição. A irmã Maria da Conceição, ela diz assim, pergunta ao pastor João. Pregadores chegam a dizer que Zaqueu era ladrão. Essa é uma afirmação verdadeira? Pastor, ela fez essa pergunta e o diretor encaminhou. Pergunta feita ao nosso pastor. Por gentileza, responda a nossa irmã Maria da Conceição. Dona Maria, irmã Maria da Conceição. Lembrei-me agora da minha tia que faleceu, dormiu no Senhor, irmã Conceição, uma grande missionária. Olhe, nós contemplamos, ouvimos muitas ministrações que essa alcunha é colocada sobre a vida de Zaqueu. Eu já vi pregadores falando nada contra, que até fazem uma mímica, fazem assim com a mão. Ele pegava tudo. Alguns dizem que corria também para trás da casa, ou o dinheiro desaparecia no meio do caminho, e diziam que esse homem era um ladrão. Mas será que realmente o texto que nós lemos nos dá essa confirmação? É por isso que é muito importante examinar profundamente e usar as ferramentas que temos à nossa disposição na interpretação bíblica, não desprezando aquele que é o intérprete da palavra, que é o Espírito Santo. Então nós usamos nesse princípio da interpretação, da hermenêutica, a língua portuguesa, ou até mesmo, vou colocar a língua portuguesa. Quando você lê esse texto, ele está fazendo uma oração, uma palavra, não uma oração, uma palavra, uma oratória. Quando Jesus Cristo está na sua casa, Jesus Cristo parte para a casa de Zaqueu, há toda uma crítica construída nesse encontro que Jesus foi até a casa de um pecador. Você sabe que a crítica foi grande. Mas na conversa, no diálogo, na própria gramática do diálogo, nós vamos interpretar o que aconteceu naquele dia. Segundo Lucas 19:8 diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, ele olha também para Jesus, ouve a palavra e diz ao Senhor: Senhor Jesus, dou metade dos meus bens aos pobres. E quando você chega nesse ato, você vê lá na sua Bíblia, ponto e vírgula. Porque o ponto e a vírgula exige, dá para nós uma organização estrutural da frase. Isto é,
separa as partes que estão conectadas. E o que a gente vê no texto é duas falas de Zaqueu. Uma que ele daria aos pobres a metade da sua riqueza, que foi ganhada lícita. Porque o Senhor Jesus Cristo, ainda com crítica dos judeus que diziam que os publicanos roubavam a nação, roubavam, o próprio Mateus também como publicano é conhecido como ladrão da própria nação de Israel. Então veja só, não está conectado a frase. O versículo, ponto e vírgula, separa uma coisa da outra. Então aqui nós separamos a doação de Zaqueu das suas riquezas aos pobres, a metade, e o ponto e vírgula é uma conjunção condicional, se. Ele fala se porventura eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se. Então a palavra se está numa condição. O que ele fala para ele é o seguinte: Senhor, se ter alguém aqui, se estiver alguém aqui que venha me acusar, eu de ser um ladrão, de ser alguém, tenho que ser preso. E ele está diante de Jesus Cristo, a verdade absoluta. Então Zaqueu, ele coloca uma condição: aonde estão os meus acusadores? E não apareceu nenhum acusador naquele momento. Então, se não apareceu nenhum acusador, ninguém foi apontar o dedo para Zaqueu dizer ele era ladrão. Ele não era ladrão. O ser é condicional. Venha alguém aqui e testifique contra a minha pessoa que se eu sou ladrão. Então, não podemos dizer que ele era ladrão. O ser dá um estado de condição, de condicionamento para que ele fosse realmente esta pessoa de má índole. Então, o texto não fala que Zaqueu era ladrão. O ser dá essa separação contida na pessoa e no caráter de Zaqueu. Amém, pastor João. Então o ser é condicional, condicional, né? Uma conjunção da gramática condicional. Amém. Pergunta foi feita pela nossa irmã Maria da Conceição. Muito obrigado pela sua pergunta. E nessa tarde tem mais uma pergunta feita aqui pelo nosso irmão Júnior Rodrigues. Se fosse trovão. O Júnior pergunta, ele diz assim, pergunta ao pastor Benedito. O Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Pastor, se obedecermos a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero? Essa é a pergunta do irmão Júnior, pastor Bené. Muito obrigado pela pergunta, irmão Júnior. A Bíblia Sagrada, ela nos dá a resposta para isso. Mas, primeiramente, se o seu prazer, se a sua vida estiver alinhada a Deus, então você vai pedir aquilo que você sabe que é da vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia, por mais que nós façamos a vontade de Deus, ela não nos dá legalidade para nós pedirmos qualquer coisa, para nós fazermos qualquer coisa, como ensina a oração dos revoltados. Você deve colocar Deus até mesmo contra a parede. A Bíblia não dá margem a isso, pelo contrário. Quando a nossa vida se alinha aos propósitos de Deus, nós andamos segundo os propósitos de Deus, oramos segundo os propósitos de Deus, buscamos aquilo que sabemos que é da vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou pegar um texto aqui que elucida muito isso. 1 João, o capítulo 5, verso 14. João diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o fato do Salmo 37, verso 4 dizer: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração, o coração de uma pessoa salva, o coração de uma pessoa que anda nos propósitos de Deus, é um coração que Deus controla, que Deus domina. E, portanto, esta pessoa não irá pedir coisas más, como diz o apóstolo Tiago. Vocês pedem e não recebem porque pedem de maneira errada,
para gastar nos vossos próprios deleites. Portanto, o fato de você fazer a vontade de Deus jamais será um indicativo de que Deus irá satisfazer todos os teus desejos. Pelo contrário, quem faz a vontade de Deus não vive buscando seus próprios desejos e vontades. Pelo contrário, subordina-os à vontade do próprio Senhor Deus. Muito obrigado pela pergunta e essa é a nossa resposta. Amém, pastor Bené. Essa pergunta foi enviada pelo nosso irmão Júnior. Muito obrigado, irmão, por encaminhar aqui para a família ou missionário. Como sempre, nossos pastores respondem com muita excelência. Nosso diretor, já estamos no final do programa, mais um programa ou missionário. Mas, pastor João, tem mais uma pergunta que foi enviada aqui pelo irmão Marcelo. Se quiser deixar para o próximo programa, fique à vontade. Pastor João. Diretor, essa pergunta aqui de Apocalipse 3:20, enviada pelo irmão Marcelo, fica para o próximo programa? Amém? Então, no próximo programa, nós vamos começar o último programa do mês de julho, se Deus quiser, com a pergunta de Apocalipse 3:20, que vai ser respondida com excelência pelo nosso mestre, pastor João Ferreira. Pastores, temos abraço? Olha, quero mandar um abraço para minha família, minha esposa, né, minha querida, meu amor, meus 3 filhos, a Joelle, Micael, Esther, Cairós, Jean Lucas. Também, não sei se você vai mandar, mas eu quero pular na tua frente. Meu aniversário hoje, a irmã Socorro, né? Que está aniversariando. Eu vou estar lá hoje à noite, né? Esse culto maravilhoso. Maria do Socorro. Maria do Socorro, né? Rapaz, que bênção. Eu relembro quando eu passando aquele filme lá. Rapaz, Tetuba vai ver Jesus, né? Encheu e o Senhor foi salvando toda a família do irmão Joaquim. Olha que bênção. Um abraço também do irmão Messias. Verdade, ele acompanha o programa sempre. Acompanha nosso programa. Ele e a esposa, né? Deus abençoe o irmão Messias. Hoje é aniversário do irmão Rudivar. O Rudival completou mais um ano de vida. Agora, na última quarta-feira, meio século de vida, pastor João. Olha. Graças a Deus. Rudival, um abração para você, para sua esposa. E muito obrigado, mestre. Ele nos convidou aquela manhã de bênção, né? E também mandar um abraço para a Risa, a irmã do Rudivar, que eu nunca mais tinha visto, né? Sim. Ele falou, olha, a Risa, tu que perguntava, já chegou o Jango, né? Já chegou o pastor Jango, e um abraço na Risa, na Rosa, nunca mais tinha visto eles. Amém, pastor. Mais. Moisés. Verdade. Um Moisés e Messias, um abraço a Moisés, toda essa turma aí, o Dedé. É isso, pastor Benedito? Verdade. Aproveitar aqui também mandar um abraço ao Gessenildo Batista, meu amigo, irmão em Cristo, que na última quarta-feira estivemos ali naquele almoço abençoado na comemoração do seu aniversário. Gessenildo, um abraço a você, mais conhecido como Guerreiro da Angélica, que Deus abençoe sua vida. Aproveitar também aqui mandar um abraço a toda a família, Igreja Batista Vida Nova, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor Deus os abençoe poderosamente. Amém, pastores. Só também mandou um abração, agora há pouco chegou, mestre, já para almoçar com a gente, para ficar para o aniversário. Chegou a irmã Regina, minha esposa, a Emily, Tiagão, mais uns irmãos da igreja. Sejam bem-vindos. A gente aqui da família O Missionário recebe vocês com muito carinho na nossa cidade e logo mais vamos nos encontrar no aniversário da minha sogra, Dona Socorro. Vai ser bênção em nome de Jesus. Pastor João, não despeça a oração, em nome de Jesus. Oramos. Pai eterno, Pai santo, respostas foram ditas sobre o batismo, que é na autoridade do nome de Jesus Cristo, mas de uma forma trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo, que todos aqueles que participaram do programa missionário hoje, nesse sábado, foram contagiados com conhecimento, porque tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então estudar a palavra, examinar o santo livro, não é, Senhor, ó Pai, algo que podemos fazer de forma rotineira, não, mas é um alimento salutar para nossas vidas. Deus abençoe o nosso aniversariante, irmã Maria do Socorro, lá o Guerreiro, né? Deus abençoe também irmão Rudivar e toda a igreja em Cristo Jesus, e parabéns à família do Márcio Costa, que recebe uma vida
uma zoe na sua vida, aquilo abundantemente, para a honra e glória, dá um sábado de bênção, povo de Abaetetuba, e que você que vai dirigir na estrada, tome cuidado, muito cuidado, porque a sua família e quem vai na frente ou atrás necessita dos seus cuidados, para a glória bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus.